Bom, gente, beleza? Hoje eu tô aqui para falar um pouco de Mário de Andrade, né? Amar, verbo intransitivo. Bom, é um romance que já fala por si, né? No título. Amar, verbo intransitivo. Vamos explicar primeiro o título, né? O verbo intransitivo, o que seria um verbo intransitivo? Verbo intransitivo é aquele que não pede um complemento. Quando a gente fala de transitividade, né, de um verbo, a gente tem verbo transitivo direto e indireto, e o verbo intransitivo. Verbo transitivo direto é aquele que não pede preposição, e o verbo transitivo indireto é o que pede preposição. Amar o quê? Amar fulano. Amar, quando pede preposição, é do que, de que, né? E aí já é uma outra ideia. Quando o verbo é intransitivo, você não tem o que, não tem por que ter o que. Então é isso que é o verbo intransitivo. Amar no português, na gramática, ele é um verbo transitivo, direto, que você normalmente tem amar. Amar o quê? Né? Amar a quem? Então você tem aí um complemento. O amar, o verbo, ele precisa de um complemento, ele precisa de um objeto, né? Mas quando Mário escreve amar verbo intransitivo, ele está querendo dizer que você não precisa ter um objeto para amar. Amar é amar e finda em si mesmo o significado. O amor, ele é amor e acabou, né? É bonito. E, bom, o narrador, ele, o próprio autor, ele fala, menciona a criação, que é a Fräulein, que é uma alemã, né? E o romance está impregnado da língua alemã. Ela é uma criada numa classe média paulistana. Enfim, ela é contratada por Souza Costa para iniciar o Carlos, que é o seu filho de 15, 16 anos, no amor. Porque Carlos tinha medo de que ele fosse se iniciar no amor em outro lugar, em um lugar perigoso. Né? O medo de Souza é o perigo. Bom, ela é contratada nesse fim, mas a família acha que ela é uma criada, né? Então ela cuida da filha mais nova, né? Que é a Maria Luísa, se não me engano, Luísa Maria, e cuida do Carlos também. E ela ensina o Carlos a língua alemã. Ela tenta ensinar. Bom, o autor ele fala constantemente com o leitor, né? Ele tá toda hora quebrando essa parede que a gente diria no cinema, né? Que ele fala com, ele estabelece uma comunicação com o leitor. A gente tem logo a gente tem por ter esse ideal romântico, né, a gente tem a menção de alguns romancistas do romantismo brasileiro e alemão. A gente tem Goethe, Nietzsche, Wagner, Richard Wagner, Gonçalves Dias e Castro Alves, isso que eu me lembro aqui, que eu anotei. A gente tem diretamente, para fazer uma comparação legal, né, Goethe, a gente tem o sofrimento de jovem Werther. Werther ele é citado no, no romance. Para quem não sabe, Werther é um garoto apaixonado por uma mulher que escreve cartas, né? Posso fazer um dia desses sobre esse romance. Que escreve cartas para o amigo. E nessas cartas ele conta um pouco da paixão dele. O romance Amar Verbo Intransitivo ele não é um romance trágico. Mas ele está impregnado de ambiguidades, de coisas boas, coisas ruins, né? Momentos de prazer e desprazer. É, o Mário de Andrade
ele constantemente está discutindo a cultura, porque faz parte dos modernistas, né? Principalmente esses modernistas da Semana de 22. O Oswald de Andrade, que escreve o Manifesto Antropofágico. O Manifesto Antropofágico é o quê? É um manifesto que fala sobre como a cultura brasileira deveria ser, ou tem que ser, enfim. Ele exalta um tipo de brasilidade, um tipo de cultura brasileira. Ele consumindo, né, o europeu, né, consumindo a cultura europeia, mas também exaltando o que é do Brasil, que são os indígenas, que são os negros. Bom, isso é uma ideia desses caras, tá? Como é que se manifesta aqui? Bom, a cultura alemã ela exerce dentro do romance o papel de ser maior do que as outras culturas, inclusive do que a portuguesa. Então ela exerce um papel de ser mais requintada do que o português, ser mais requintada do que o negro e do que o indígena. Ao meu ver, né, a interpretação de texto é um problema de muita gente, né? Eu tenho colegas que têm essa dificuldade, já tive contato com alunos que têm essa dificuldade, que tiveram essa dificuldade, enfim. Interpretação de texto é um problema. E eu interpretei, eu não sou passível de erros, eu erro, sou humano. Eu interpretei como uma ironia, tá? A maneira de se portar do autor transmite essa ironia, né? Então, Mário de Andrade ele fala constantemente da, de como o alemão é maior do que o negro, do que o indígena, do que o português, de forma irônica. Ele está zombando dessa visão brasileira, que ele parece que tem essa noção de que o brasileiro pensa assim. Né? Bom, a gente sabe que historicamente o alemão é um tipo de migração diferente, né? O alemão, o italiano, o polonês, é uma migração diferente de outros tipos, né? Dentro desse processo migratório no Brasil, o alemão, o italiano, eles sempre foram tratados diferente dos negros, né? Dos indígenas, né? Que são os povos originários, enfim. Então ele é tratado dessa maneira, ele é tratado como se fosse menor, né? O negro, o indígena, né? O alemão como se fosse maior. Mas isso fica evidente também no romance. A Fraulein é mulher, então ela é menor culturalmente. Isso é demonstrado toda hora no romance. Então essa coisa de você exaltar o alemão, ele exalta, 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 mas ela é uma trabalhadora precarizada, uma mulher que desempenha vários papéis, constantemente é violentada verbalmente, também pelo garoto, enfim, de outras formas. Ele segura ela aqui, ele meio que força ela ali, enfim. Mas tudo numa roupagem, inclusive, de que é brincadeira, né? De que aquilo ali não é assim, de que ele é machucador, é o termo que o Mário de Andrade usa. Eu interpretei como uma ironia tremenda de como a sociedade brasileira é, de como a sociedade brasileira vê as coisas. Ele é como se o narrador ele não é o autor. Ele é o autor, mas ele não é aquilo que o autor pensa. O autor ele joga uma maneira de ser brasileiro, né? De achar que violência doméstica, violência contra a mulher não é nada, né? Aquela coisa assim, né? De que realmente, como o brasileiro muitas vezes vê a cultura africana e indígena como menor, né?
É, é engraçado, apesar de você olhar, o alemão é maior, mas ainda assim é um cara que migrou, é um cara que ocupa postos de trabalho. E o trabalho, historicamente, é menor. Trabalhador, o trabalho, ele é descartável, ele é qualquer coisa, né? A gente vê isso historicamente, como o trabalhador ele é, constantemente perde, luta por seus direitos, né? Pelas suas, enfim, constantemente na história ele é precarizado, silenciado, enfim. É engraçado isso, a ironia como ele trabalha isso. É como ouvir. Posso estar errado, como na minha vida muitas vezes eu estive, mas enfim, eu vi assim, até na maneira de falar, de escrever, né? Eu percebi que ele estava zombando de como a cultura alemã é maravilhosa, né? Entre muitas aspas. Bom, é um excelente romance, né? Tem as suas partes românticas, tem também suas partes de crise, de frustrações dentro do romance, de brigas, enfim. É bem cultural e apesar de não discutir literalmente a cultura, a discussão cultural ela está ali presente. O que é coisa do modernismo, né, gente? É esse debate sobre a cultura, né? A maior parte ele se passa no campo, né, em São Paulo e no interior, se não me engano, enfim. E depois eles vêm para o Rio de Janeiro. E aí, como paulistanos, os garotos, né, na verdade, a esposa do Souza, eles zombam do Rio de Janeiro, né? Bangu, tipo, como se fosse uma palavra para se rir, né? Bangu é um lugar, enfim. Mas também é uma expressão, né? A moda Bangu, enfim, bagunça, né? Enfim, tem essa questão cultural presente, latente. Mas é isso, gente. Curtam, compartilhem, qualquer dúvida comentem, qualquer comentário que acrescente também. A gente sobrevive, né? A gente sobrevive disso, né? De debate, de discussões, coisas que alimentam, né? Esse tipo de ideia. Mas é isso. Um beijo e usem a máscara.